Vamos começar imaginando uma cena. Imagina que alguém quer montar, sei lá, um projeto monumental, uma organização para mudar o mundo. Certo. Aí a pessoa escolhe para a equipe executiva um pescador que não sabe ler e que tem graves problemas de raiva, Certo. um extremista religioso e um cobrador de impostos que todo mundo odeia e acha corrupto. Nossa, um pesadelo pro RH hoje em dia, né? Exatamente. Qualquer empresa jogaria esses currículos no lixo na mesma hora. Mas, a grande questão aqui é que essa foi a estratégia de recrutamento da figura mais impactante que já existiu. E isso nos leva a uma reflexão muito, muito profunda. Sim. E é por isso que a gente começa esse nosso mergulho profundo com uma provocação. Como alguém sem exércitos, sem riquezas, sem poder político, conseguiu transformar a história da humanidade? Essa é a grande pergunta, né? E mais, e se a mente mais brilhante da história não fosse reconhecida como tal? Uau! Olha, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. É isso aí. E a nossa missão hoje é destrinchar a obra O Mestre Inesquecível, do psiquiatra Augusto Cury. A gente quer explorar, sabe, os bastidores da personalidade da figura mais famosa e, paradoxalmente, a mais desconhecida da história, Jesus. E o que é, fascinante nas nossas fontes hoje é notar como a ciência moderna falhou. Sabe, a psiquiatria, a educação falharam ao longo dos séculos por não estudarem a inteligência de Jesus. Falharam feio, né? Porque a gente costuma ver ele só pelo lado religioso. Exato, e o objetivo aqui não é uma análise teológica clássica. A proposta é olhar para ele como um maior educador, o maior psicoterapeuta, o artesão mais brilhante da alma humana. É uma mudança total de perspectiva, porque na nossa educação clássica, a gente basicamente entulha a memória com dados, né, para passar em provas. Né? Um formador de mentes. Porque, e isso é o ponto central para mim, Jesus não apenas ensinava, ele reconstruía pessoas por dentro. Reconstruía por dentro, é forte isso. E se a gente conectar com a psiquiatria de hoje, a gente vê um contraste imenso. Como assim? É que hoje a medicina muitas vezes foca em, amenizar a dor, né? Com antidepressivos, tranquilizantes, que, claro, são super importantes. Lógico, salvam vidas. Com certeza. Mas a ambição de Jesus era operar o impossível. Ele queria reeditar o filme do inconsciente. Reeditar o inconsciente, caramba. Ele acreditava na humanidade quando ninguém mais acreditava, sabe? Ele não tratava sintomas, tratava a raiz. Tratava a raiz. Olha, eu confesso que eu fico tentando visualizar isso. Porque ele não tinha um consultório com ar-condicionado, né? Não, de jeito nenhum. O consultório dele era o Mar da Galileia. Pois é, imagina o cenário. Pescadores exaustos, as redes vazias, o sol na cabeça, um peso, uma rotina sem esperança nenhuma debaixo daquele domínio opressor do Império Romano. A vida ali era pura sobrevivência, né? Pura sobrevivência, o instinto mais básico, e aí, do nada, aparece esse homem. E a abordagem dele é genial, porque ele não chega com um discurso enorme, ele não chega com uma promessa financeira. Nenhuma garantia, né? Zero garantias. Ele só chega para Pedro, André, Tiago, João e fala: "Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens." Do ponto de vista pragmático, é uma proposta completamente absurda. Totalmente irracional. Imagina largar sua única fonte de renda, decepcionar sua família, para seguir um cara que não tem nem onde cair morto. Num contrato de risco absoluto. Porque eles fizeram isso, né? O que destravou na mente deles? Aí que tá. Eles seguiram porque aquela voz tocou num lugar onde psiquiatras até hoje têm dificuldade de chegar. No sentido existencial. Ele não oferecia segurança, ele oferecia significado. Uau, significado. Aquelas pessoas estavam, anestesiadas, sabe? Sobrevivendo por sobreviver. E ele vende o sonho da liberdade interior, um propósito maior. O que me traz de volta para aquela ironia do começo da equipe executiva, sabe? Ah, sim, o pesadelo do RH. Exato. Porque ele arriscou um projeto que ia mudar a história do planeta na mão de gente tão estável. Pois é. Não seria mais fácil pegar os fariseus cultos, a elite intelectual? Seria o lógico. Mas a lógica psicológica dele é diferente.
Os intelectuais tinham mentes blindadas. Eles já sabiam tudo, né? Tinham aquela rigidez cognitiva. Aquela arrogância de quem acha que não precisa aprender nada. Exato. E Jesus precisava de vulnerabilidade. E aí a gente olha para os perfis. Pedro era iletrado, hiperativo, ansioso. Ele agia antes de pensar sempre, né? Sempre. Um barril de pólvora. João e Tiago eram tão estourados que o apelido deles era Filhos do Trovão. Filhos do Trovão. E aí a gente tem o Judas, que é o caso mais chocante, na verdade. É, porque Judas, ironicamente no começo, ele era o mais equilibrado. O mais certinho. O mais culto, sensato. Ele seria o único aprovado no RH que a gente brincou. Pois é. Mas a grande virada da nossa fonte é justamente essa. Jesus enxergava o que ninguém via. Ele desenvolvia pessoas, porque ele não buscava os melhores, ele transformava os disponíveis. Transformava os disponíveis, isso tira um peso enorme das nossas costas, né? Nossa, muito! Ele preferia as pedras brutas, mas que eram transparentes, sabe? Pessoas que mostravam suas falhas. Isso é muito melhor para trabalhar do que alguém que é uma pedra polida, linda por fora, mas falsa por dentro. Protegida por muralhas de orgulho. Exatamente. Mas vem cá. Como ele fazia isso na prática? Porque reescrever a mente de um cara ansioso e explosivo como o Pedro não rola só falando frase de efeito. Não, de forma alguma. Então, como era o método dele? Sem sala de aula, sem lousa. É aí que o Augusto Cury traz um conceito que eu sou apaixonada. Os laboratórios existenciais. Laboratórios existenciais. Isso. Ele criava ou aproveitava situações de caos, de tensão extrema para ensinar. Ele usava a vida real como consultório, sabe? Dá um exemplo para quem está acompanhando a gente. Imagina a cena da mulher adúltera. A multidão toda armada com pedras, o nível de estresse lá no teto, adrenalina pura. Agressividade à flor da pele, todo mundo pronto para matar. Exato. E, ao invés de dar um sermão sobre moral, ele cria um choque cognitivo. Ele fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele joga a responsabilidade para o autoconhecimento deles, né? Sim, ele expõe o inconsciente daquela galera, o moralismo, o orgulho. E nesse pico de tensão, a memória fica maleável. E ele aproveitava esse milissegundo de vulnerabilidade para dar a lição. Jesus não apagava o passado, ele reescrevia a história interior. Reescrevia a história interior. É lindo isso. Outro exemplo claro é o lava-pés. Nossa, o lava-pés é um curto-circuito na mente deles. Total. Eles estavam lá discutindo quem ia ser o maior, o diretor do reino, né? Inflados de ego. E de repente o líder supremo deles pega uma toalha, uma bacia e vai lavar o pé de todo mundo. Papel de escravo. É uma intervenção de choque. O constrangimento daquela cena abriu a memória deles para uma nova trilha neural, a trilha da humildade extrema. O impacto emocional foi muito maior do que anos de teoria. Mas a gente tem que pontuar uma coisa: nem todo mundo processava esses laboratórios do mesmo jeito. É verdade, a reação era diferente. E isso nos leva à parábola do semeador, que, lendo essa análise, a gente percebe que não é uma historinha de agricultura. É um tratado brilhante de psicologia cognitiva. Um mapeamento perfeito da psique humana. Ele descreve os tipos de mente, ou de coração, como solos, o que explica por que, diante do mesmo mestre, os resultados foram tão diferentes. Vamos falar desses solos, então. O primeiro é a mente endurecida, à beira do caminho. Isso. Sabe aquelas pessoas rígidas? Presas nas próprias verdades absolutas. A ideia nova bate ali e não entra. A semente quica e vai embora. Exato. O orgulho compactou o solo da mente delas. E o segundo tipo? A mente superficial, o solo rochoso. É aquele tipo de gente que se empolga com tudo muito rápido. Aquela explosão de dopamina pela novidade, sabe? Mas não tem raiz. Aí no primeiro problema, na primeira crítica... a pessoa desiste, porque a mudança não aprofundou. Mas olha, o terceiro tipo de mente é o que eu acho mais assustador. Porque parece muito com a nossa vida hoje. A mente sufocada. A terra com espinhos. É a armadilha do nosso século.
A pessoa até tem raiz, tem inteligência, mas o excesso de preocupações, a obsessão por status, a ambição, sufocam a mente de dentro para fora. Como se fosse um celular com 40 aplicativos abertos, drenando a bateria até travar o sistema. Perfeita analogia. E esse é o retrato do Judas. Ele foi sufocado pelas pressões que ele mesmo criou. E por fim a gente tem a boa terra, que é a mente transformada. E é legal dizer que não é uma mente perfeita que não erra, né? De jeito nenhum. É a mente de quem quebra o próprio ego, de quem se esvazia como uma criança para aprender a encarar as próprias falhas. Porque, como as fontes dizem, a transformação começa quando a mente se abre. Exatamente. A verdadeira mudança não é num palco gigante. Transformação começa no invisível. Começa no invisível. E para a gente ver se esse método funcionou mesmo, a gente tem que olhar o antes e o depois dessa galera. Porque é aí que a gente atinge o ponto alto dessa história toda. É a prova de que a psicologia operou em potência máxima ali. Olha o Pedro. A jornada de Pedro é um absurdo de linda. Ele viveu o maior fracasso possível. Negou o mestre na pior hora. O texto diz que ele chorou amargamente, né? Mas ele não usou essa dor para se destruir. Ele não ficou naquela autopunição tóxica. Não. Ele reciclou a dor. Aquele cara ansioso, impulsivo, virou um líder de uma empatia, de uma humildade gigante. E o João, o filho do trovão, o cara que queria botar fogo numa aldeia inteira porque não foi bem tratado. É impressionante, agressividade pura. E ele foi tão reeditado por dentro que entrou para a história como discípulo do amor, da sensibilidade. Ele virou o cara que encostava a cabeça no ombro de Jesus. Uma metamorfose completa. E a gente não pode esquecer do Paulo. Paulo, o discípulo tardio. Que é um caso radical de reestruturação cognitiva. Ele era um perseguidor violento, quase um psicopata frio, contra quem pensava diferente. Um assassino, basicamente. Sim. E o impacto desse encontro com Cristo transformou a mente dele a ponto de ele escrever as cartas mais profundas sobre graça e amor que a gente já leu. Ele passou a se gloriar das fraquezas dele, não da força bruta. Mas, no meio de todo esse sucesso terapêutico, a gente tem um contraste do Judas. A tragédia do grupo. O solo sufocado ganhando vida. Porque ele parecia o mais estável, mas guardou tudo para ele. Represou as dúvidas. Ele usava uma máscara de eficiência, né? Mas se isolou emocionalmente. A traição física foi só o fim da linha. A mente dele já tinha colapsado. E tem um detalhe dessa traição que me deixa arrepiado toda vez. Na hora que ele beija Jesus, traindo o mestre, Jesus olha para ele e chama ele de amigo. É muito forte. É o perdão oferecido no segundo da maior dor. Mas a mente de Judas já estava tão asfixiada pela culpa que ele não conseguiu receber esse amor. A culpa matou ele por dentro. Enquanto Pedro se arrependeu e se permitiu ser perdoado, o Judas se condenou. O que separou os dois não foi o tamanho do erro, foi como lidaram com a própria dor. O que derruba a desculpa de que a gente é refém do que a gente já fez. Sabe, não é o passado que define o destino. É a resposta ao encontro com Cristo. Quem encontra Cristo nunca permanece o mesmo. O ambiente daquela época pedia ódio, vingança contra Roma. E Jesus virou isso do avesso. O foco dele não era criar mestres de teorias. O que me leva a concluir que, no fim, o que Jesus construiu não foi um sistema, foi uma nova forma de amar. Uma forma de amar incondicional. Ele provou isso abraçando o traidor, mantendo a calma no meio do caos, se doando na cruz. E diante de tanta profundidade, eu acho que a gente precisa pausar um minuto. Desacelerar. É necessário. Fazer um silêncio interno e se perguntar qual é o tipo de mente que cada um de nós tem cultivado. Será que somos o solo duro? O solo raso? Ou a mente sufocada pelos espinhos? E mais, será que as nossas vidas estão passando por uma transformação verdadeira? Ou estamos apenas sendo informados por um monte de conteúdo? É uma diferença brutal. Será que já permitimos que Cristo reescrevesse a nossa história de verdade? Essas são as perguntas mais importantes que a gente pode fazer, porque o registro das nossas experiências é contínuo. Se a gente não limpar os espinhos, as mágoas do dia a dia, a gente adoece.
A gente precisa deixar que essas memórias sejam reeditadas. E apesar de tudo, a mensagem que fica é de uma esperança gigantesca, né? Redentora, porque ele suportou tudo. Traição, abandono, dor, e nunca jamais desistiu do ser humano. Se ele conseguiu transformar pessoas tão impulsivas no passado, Ele continua capaz de reconfigurar qualquer mente hoje. com certeza, ninguém é irrecuperável. Ninguém. Isso é lindo demais. Fica claro que o maior milagre de Jesus não foi curar corpos, foi transformar mentes e corações. E eu deixo uma última provocação. Se o maior mestre da história escolheu não escrever nenhum livro, mas escreveu o legado dele direto no coração e na mente de pessoas imperfeitas, qual é o legado que a gente está escrevendo na mente das pessoas que convivem com a gente? Uau! Que pensamento final para a gente levar para a vida. Muito profundo. Um mergulho realmente transformador. Bom, eu quero agradecer demais a quem acompanhou a gente até aqui nessa reflexão intensa. Foi incrível. Bom, e se essa análise trouxe valor para você, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tem mesmo. E olha, faça um convite especial para quem está nos acompanhando. Entra lá para a nossa comunidade, até a última página. O link está aqui na descrição do vídeo. É lá que a gente continua essa conversa em alto nível, construindo discernimento juntos. Um abraço e até a próxima.